Boa noite a todos. Aqui estamos novamente no nosso 10º MASEcast da MASE Material de Construção, Lock MASE, MASE Pedras e MASE Construções e Agilimax. Construindo o sonho da sua casa, entregando a sua casa com a chave na mão. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, Instagram e TV Leme. MASE Construções, MASE Pedras, Lock MASE e MASE Construções e Agilimax, localizado na Avenida Joaquim Lopes Águila, 3000, Barra Funda, ao lado do supermercado Covabra Novo, com os telefones 3571-2813, 3554-5521 e 99488-7617. Falando um pouco de MASE Material de Construção, lá você encontra desde o básico, né, até o acabamento, pisos, revestimentos, parte hidráulica, pintura, parte elétrica, um pouco de cada coisa você tem tudo no lugar só. Falando de Lock MASE, é uma empresa que trabalha com aluguel de caçamba de entulho, trabalhamos com andames, plataformas, escoras, container. Você pode alugar esses materiais com quinzenal, semanal ou 30 dias. E falando também um pouco de MASE Pedras, você encontra lá na MASE Pedras Miracema, Pedras Santomé, Serrada e Caco, e também a Pedra Portuguesa, aquela famosa pedrinha de calçadão. E você pode parcelar tanto a mão de obra como a pedra em até 18 vezes no cartão. Então, MASE Material de Construção, uma boa loja, tem tudo que você precisa num lugar só. E hoje estamos com o nosso convidado para falarmos do assunto de sustentabilidade e economia. Estamos aqui com o Marcelo Daniel dos Santos, ele que tem formações técnicas em eletrotécnica, administração de empresas, MBA em liderança. MBA em liderança. Fótons, Energias Fotovoltaica Limitada. Está localizado na Rua Albano Vieira Sardinha, 110, a Jardim Amália, aqui na cidade de Leme, com o telefone 3573-2380, WhatsApp 999-130811. Um assunto bacana hoje, hein, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, você pode mandar pra gente aqui que a gente vai responder na medida do possível. Marcelo, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente, pelo convite, primeiramente, né, para esse bate-papo aí, para a gente falar sobre um assunto tão pertinente hoje, né, pela sustentabilidade que o nosso país, nosso mundo requer. Sim. Né, está muito judiado aí, né, e também pela economia, né, que é a fatura de energia elétrica é algo que dói muito no bolso de todos. Ainda mais agora com bandeira amarela, vermelha. Exatamente. Então, a energia é um insumo para muitas empresas, né, também, e nós, meros mortais, aí na nossa residência, no nosso comércio também, acaba ardendo, né? Então, quando você tem a possibilidade de contribuir com o meio ambiente, falando em sustentabilidade e reduzindo o seu custo no final do mês, é muito bom, né? Então, a gente está num viés muito bacana aí, né? Legal, então você que quer economizar, fica atento aí, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco com o Marcelo. E boa noite ao nosso amigo Nilson. Boa noite, Nilson. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite. O Nilson está até triste aqui, moado. Primeiro convidado, Nilson. Brincadeira, é um assunto muito importante. O ecossistema, a CRAMA, ele implora ajuda, né? Sem chuva, a parte de água cada vez mais baixa, né? As represas aí que sustentam o país aí, vários estados, ou até o nosso município aqui, clama por água. Então, o sol que, né, manda essa radiação aí, tá aqui o Marcelo para captar essa radiação e transformar em energia para vocês, né? Bacana. Então,
Ô, Nilson, então vamos falar um pouquinho de MASE Construções e Agilimax? Passa para o pessoal aí. Vamos falar novamente de o que é MASE Construção e Agilimax. A MASE Construção fez uma parceria aí, tá? A MASE Material de Construção com a Agilimax para a gente realizar seu sonho, construindo a sua casa própria, ou financiada ou particular. Só nos procurar que a gente vai tirar as suas dúvidas contra terreno ou a burocracia também de parte de Receita Federal, de registro de pedreiro, do projeto em si, da entrada na prefeitura. A gente está à disposição. E se for financiamento, a gente tem a nossa parceria lá com a Caixa Aqui, Casa Aqui, a Paula, a Sueli. A gente orienta, busca os documentos, nós mesmos fazemos a sua simulação para ver o potencial do seu financiamento. Estamos à disposição aí. É só ir no depósito lá do... Tá fácil construir então, Nilson? Tá fácil. Tem as preparadas que precisam, mas... Tem as suas burocracias, mas a gente tá lá para desenrolar. O Nilson resolve tudo. A gente desenrola. Então, beleza. Vamos de pergunta aqui, ô Nilson. Vamos lá. Pro Marcelo. E Marcelo, esse dá uma força pro pessoal que não quer economizar energia. Marcelo, vamos lá. O que é energia fotovoltaica ou solar? Tá. Vamos lá. A energia fotovoltaica, ela é obtida do sol. Então, o princípio de operação dele, como que é? É um efeito físico, que é a irradiação solar, quando ela impacta numa determinada superfície. No caso, quando a gente fala, o pessoal fala placa solar, ou fala painel solar, ou módulo solar, ele é produzido, o principal componente dele é silício. Então, quando o raio solar impacta no silício, ele gera tensão, ou o pessoal fala voltagem, né? Gera tensão, e depois essa tensão ela é tratada, ela é trabalhada e convertida na energia do nosso uso, que é corrente alternada, que seja bifásico ou trifásico, né? Então, esse é o princípio de operação do sistema fotovoltaico ou solar. Tá? Maravilha. Aqui, Marcelo, a energia solar é realmente renovável? Sim, exatamente. Por quê? O que seria uma energia renovável? Renovável, porque o sol que nós tivemos hoje, ele não volta amanhã. Sim. Já foi produzido, A radiação já foi feita. A radiação já foi. Já refletiu no painel solar, já gerou tensão, já produziu e no final do dia findou, né? Quer dizer, o sol está lá, o sol não acaba nunca, né? Sim. Por isso que ele é renovável. Amanhã tem de novo. Mas amanhã tem nuvens. Ele vai ter uma menor irradiação solar, mas o sol está ali todo dia. Então, ele se renova todo dia. Ele é renovável e inesgotável. Não, é uma limpo fonte também. Infinita. Uma Sim. fonte infinita. E não poluente. Isso. Silenciosa. Tem várias benefícios. Várias virtudes, né? Então ela não polui. A radiação solar não polui. Ele não polui, não tem que usar a água que essa mesma água pode ser represada para ser tratada e alimentar a cidade, porque hoje a nossa energia ela é hidrelétrica, então precisa de água para movimentar as turbinas para gerar tudo isso que o Marcelo falou da fotovoltaica. E com essa chuva que não E a chuva que não vem, chove, né? a não ser lá no sul, né? Mas aqui não chove. Tá vindo. E a título de curiosidade, né, hoje a matriz fotovoltaica ela só está atrás da hídrica, né? Ou seja, as hidrelétricas. A primeira matriz energética do nosso país é a hidrelétrica. A segunda já é a fotovoltaica. Em terceiro lugar está a eólica. Então a eólica, que estava vindo com um trabalho muito forte, já ficou para trás. Ficou por causa ela tem resíduo, ela tem barulho, ruído ela tem, né? Não vou falar o resíduo, é o ruído. Porque não parece, mas ela faz ruído, a eólica. Por isso que tem nos polos do país onde venta muito, né? Mas a tecnologia também é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O que muda? A energia eólica. É mecânica.
a energia eólica, ela é contínua, né? Ou seja, 24 horas por dia, principalmente, né, no Nordeste, né? Lá que é um grande polo de geração de energia eólica, né? Também lá tem muito, o sol também tem uma radiação muito intensa lá. Então, a energia solar também é muito forte. E uma curiosidade também, né, sobre energia e sobre radiação solar. Para cada cidade, para cada local, nós temos um índice de radiação. Então, por exemplo, Leme é diferente de Araras, diferente de Santa Cruz, diferente de Pirassununga. Por quê, São Paulo. Marcelo? Só para dar um gancho aí. Porque é a posição em relação ao Sol. Então, por exemplo, nós temos a nossa irradiação solar é um pouco maior do que a de Araras e um pouquinho menor que Pirassununga. São Paulo, por exemplo, a irradiação solar lá é muito menor que aqui. Em contrapartida, no Nordeste é absurdamente maior que aqui. No Sul, sabe por quê não? Não. São Paulo, ele citou São Paulo, a cidade de São Paulo. Poluição, ela vai retendo, né, a radiação. Onde mais limpo for, mais radiação vai ter. E também tem a ver com a posição mesmo. Isso. Em cada mês do ano nós temos um índice de radiação. Por quê? Vamos para a ciência. Escola. A Terra tem 2 movimentos. Rotação, que produz o dia e a noite, e translação, que é a Terra em torno do Sol. Aí essa Terra em torno do Sol que vai produzir as 4 estações do ano. Exatamente. Explica isso que o Marcelo está falando. Exatamente. Então, por exemplo, nos meses aí de maio... Aqui é ciência, hein? Maio, junho, julho... O cara não, puxa vida. esse cara é uma Você enciclopédia. tá sabendo tudo. Enciclopédia ambulante. Por exemplo, junho é o pior mês para a nossa região, falando da nossa cidade, vamos falar de Leme, né? E claro que uma grande maioria do Brasil também. É o mês com menor irradiação solar. Aí os cientistas dizem que dia 21 de junho é o pior, é o dia com menor irradiação solar, né? Que o pessoal das antigas falava que era o dia mais curto, né? Os nossos avós falavam isso, mas não é, né? Tem a ver com o movimento. Exatamente, mas o dia continua tendo 24 horas, só que a exposição ao sol fica menor nesse período do ano. E também, por menor irradiação solar, nós temos também uma menor geração de energia nesse período. Marcelo, uma dúvida. Vamos supor que pegou um dia aí, uns 15 dias, 10 dias de chuva aí. A radiação vai ter a mesma coisa, só não vai ter... Ela vai captar normal. Ela não vai estar forte. Não, ela com menor intensidade. Ele vai produzir? Vai. Mas bem menos. Do que o sol. Ele mesmo não podia abrir lá no polo, lá onde tem 6 meses de noite e 6 meses de dia. Ia passar dificuldade lá. Marcelo, eu vou pedir para passar umas fotos, só para você só dar só para mostrar para o pessoal aí. Esse painel é bonito, hein? Olha, isso aí, é um cliente nosso já de bastante tempo, isso aí é uma loja de automóvel, tá? Loja de automóvel. Loja de automóvel, grandes amigos nossos. Esse aí também é um projeto recente, tá? A gente fez 2 projetos para o cliente, ele tem 2 galpão, um do lado do outro aí, é recente também. Muito bacana, muito bem instalado. Isso aí é uma igreja também que a gente atendeu recentemente também, fez uma ampliação para a igreja. O Marcelo, tem todo um lugar. E aí, isso aqui é o nosso escritório, né? A nossa. Então, isso aí é só um pequeno showroom para a pessoa entender o que é o painel solar. Aí tem as proteções, que são muito importantes, né? Porque a gente tem que pensar na segurança. Né? Porque quando a gente fala para o cliente que a gente vai botar um sistema solar para ele, nós estamos instalando uma usina de geração solar no telhado dele. Então requer segurança, requer proteção. E muitas empresas, infelizmente, acabam optando por não instalar por questão de custo. Alegam, né, que o equipamento já possui e tal, mas a gente preza sempre por operar com redundância nisso aí. Sim. Então, se eu quiser fechar... Tem uma norma, né, que tem que atender isso, né? É assim. Eu não lembro o nome da norma agora. O número da norma da NBA. Então, é a seguinte. O sistema
em si, os inversores, que é o principal componente depois do painel solar, né, o módulo. O que absorve e manda para esse conversor. O inversor que ele faz, ele converte a corrente contínua. O que é corrente contínua? É como se fosse da bateria do carro da gente ali, né? Só que cada painel ele gera até aproximadamente 40 volts. Só que a gente liga eles em série, como se pegasse algumas pilhas e fosse ligando uma na outra. Então, essa tensão tem circuitos que chegam a 700, 800 volts, dependendo a potência do sistema, a potência do inversor. Então, é alto, né? Sim. Então, a gente coloca uma proteção ali. Essa proteção para corrente contínua. Por exemplo, ocorreu um problema no cabeamento que está vindo lá do telhado para vir para o inversor. O que acontece? Esse sistema de proteção, ele entra em colapso e desliga o sistema. Como se fosse um fuzil. Exatamente, ele protege. Sim, ele não deixa passar. Ele não deixa passar. E também ele tem uma chave. Eu quero isolar o sistema. Eu vou ali e desligo. Ponto. Depois o inversor faz a conversão de corrente contínua para alternada, que é a nossa rede aqui, né? Bifásica ou trifásica. Certo. E também ali na saída do inversor tem outra proteção, que também tem um sistema que chama DPS, que é dispositivo de proteção contra surto. Para que isso aí? Se eu tiver um problema, seja no inversor, seja uma sobretensão, uma subtensão na rede, um curto, esse sistema de proteção ele entra em colapso justamente para proteger. Certo. Então a gente tem essa redundância de proteção. Tem o DPS de corrente contínua e tem o DPS de corrente alternada. Protege o sistema, fica todo mundo tranquilo, seguro. Que já vimos vários incidentes ou acidentes acontecerem pela não utilização. Então, mas daí a pessoa não quer colocar por conta, fala, vai ficar um pouco mais o cliente final. Na verdade, assim, tem os fabricantes dos inversores, em sua maioria estão lá na China. Né? Certo. Boa qualidade, sim. Tanto que a garantia dos equipamentos são 10 anos. Tá? Então, tem qualidade. Só que eles dizem assim, não há necessidade de instalar eles chamam a proteção, que chama string box, né? Que é uma caixa de proteção. Isso. Porque o nosso inversor já possui. Só que eles se esquecem que aqui no Brasil é o país com o maior número de descarga atmosférica do mundo. Então, mas o string box é para proteger contra raio? Não é só para isso. Mas ele segura? Segura. Quanto? Acima de 85% ele segura. Porque um raio é impossível você medir. Não sabe, né? Ele tem uma... É muito rápido, além de ser muito rápido... A alta tensão é muito alta, é muito grande. Então é difícil medir. É difícil ter um dispositivo que vai proteger 100%. Mas ele protege muito. Se você não tem, o que acontece? Vai para o equipamento, para o inversor. Aí, o que acontece? Você não colocou a proteção. Fica mais barato? Fica. Muito. Fica um pouco mais barato, sim. E a gente já se deparou com essa situação, né, da gente perder a instalação, perder o projeto e depois o cliente nos chamar, para consertar, não está legal aqui, não tá atendendo. Aí a gente foi fazer um levantamento, né, porque é difícil você pegar um negócio que já pronto, você colocou. Então, e depois o que aconteceu nesse caso específico? Nós já saímos perdendo em 15 mil reais só de proteção. Então fica complicado aí, né? Não dá para concorrer daí. Aí não dá para concorrer. Então o que a gente fez? A gente pegou, redistribuiu os painéis que estavam... Quer dizer, ele teve que gastar os 15... Estava superdimensionado, teve que dimensionar eles para poder redistribuir. A gente fez uma ampliação, mudou a posição dos painéis, que eu vou falar depois sobre isso também. Colocou as proteções, organizou aterramento que não tinha, que é importantíssimo, né? Então, porque todo o sistema tem que estar aterrado. Por quê? As proteções têm que entender que está todo mundo na mesma base, no mesmo potencial. Certo. Então, qualquer coisa que sai fora, ele como que ele faz? Qual que é a base dele? É o aterramento.
Opa, saiu fora. Opa, vamos fazer, vamos descarregar aqui, vamos colapsar aqui. Ele faz a leitura e manda para a ferramenta. Exatamente, é isso. Então, quer dizer, você tem que tomar cuidado no orçamento, que tem muito picareta, vamos dizer assim, Marcelo. Não vou falar com essas palavras, mas é assim, né? Então vamos falar assim, ó, não picareta. Falar menos profissional. Não, vamos falar profissional. Tem muito concorrente e às vezes não tão qualificados, né, para poder realizar o trabalho. Mas aí quem paga depois é os qualificados. E sempre vai voltar para o cliente, né? Que hoje está um pouco banalizado, né? A energia fotovoltaica. Engenharia civil está assim. Engenharia civil está assim. Está banalizado. É todo ramo, né? É complicado. Então, assim, eu não digo que é concorrente. Concorrer é quando você está balizado. As pessoas, né, no mesmo nível. Os profissionais estão utilizando os mesmos equipamentos, com a mesma qualidade, dando as mesmas garantias. A diferença é a qualidade de instalação dele, do know-how dele, né? Pós-venda. Também. Né? Então, algum probleminha, liga, não consegue falar. Quando tiver todo mundo balizado, né, aí sim é concorrente. Quando você, alguns clientes optam apenas por olhar só um númerozinho lá, que é preço e não é valor, que são coisas totalmente distintas, né? Valor é aquilo que você paga, aquilo que você recebe, aquilo que você vai ter atendimento. Preço, você está comprando um negócio ali só, né? Sim. Então a gente... Não é concorrência isso aí. O cliente... E tem aqueles clientes que fazem leilão, né? E, enfim, e acaba dificultando. Sim. Mas nós sempre optamos por trabalhar com qualidade. Nós temos equipes de montagem fantásticas, de altíssima qualidade. Eu procuro acompanhar 100% das atividades. Eu gosto. Primeiro que é a minha praia, né? Eu sempre atuei em campo, né? Eu venho do segmento da indústria, sempre cuidei da parte elétrica, eletrônica, automação de indústrias, e agora não vai ser diferente. Então eu atuo bastante, eu gosto de participar da elaboração do projeto, né? Então as visitas técnicas eu gosto de participar. Exatamente. Primeiro que aí faz a diferença, né, Marcelo? Exatamente. Primeiro que é desafiador, né? E segundo, é legal você estar antenado em tudo que está acontecendo com a tua equipe. E você dá esse suporte para a equipe também, eles ficam mais confortáveis em trabalhar, vai dividir a responsabilidade. Então é muito importante. Deixa o cliente também assim mais tranquilo, né? Deixando na mão de uma pessoa confiável. Exatamente, né? Exatamente. A gente não deixa a esmo, não. A gente só chega quando estiver pronto, né? Não. Então, falando, Marcelo, da sua empresa aí, que você está comentando sobre a concorrência, e às vezes a concorrência não está no mesmo patamar para chamar de concorrência. É o caso nosso. Sim. A Gilimax e Masa Construção. Por quê? A gente, além de ter toda essa técnica, esse conhecimento técnico, né? Voltado para financiamento e voltado para construção, nós também não deixamos o pedreiro na mão. A gente está lá sempre, o tempo todo com o pedreiro, acompanhando, orientando, mostrando, deixando o cliente ciente de tudo que vai acontecer na obra e no financiamento dele, ou no que ele vai gastar. Só que, infelizmente, a gente não gosta de entrar nisso que você falou, né? É prostituição de valores. É uma prostituição, porque o cliente quer o mais barato, fica prostituindo o que não dá para negociar às vezes, né? Qualidade não dá para negociar. Não. Se você quer qualidade, ou você quer qualidade, ou você quer preço. Se você quiser preço, você não tem qualidade. Os dois juntos. E às vezes também não fica nem tanto mais em conta, né? Por isso que depois você tem dor de cabeça. Né? Então, você vai ter dor de cabeça na hora que você escolher preço. Na hora que você escolher qualidade, que o preço praticamente anda junto ali, nem é tão diferente do concorrente. Quando ele escolher qualidade. Aí sim ele vai ter um trabalho bem desenvolvido, fornecido, né? Os insumos, né, serão de qualidade também, e vai ter um contrato de garantia que vai atender. Ele é 10 anos, vai ter. Você está parado, né? Dificilmente vai ter dor de cabeça, né? Lógico, a gente sabe que as coisas acontecem, mas a gente é aqui para dar suporte para isso. Né? Exatamente, assim, a gente trabalha com componentes, com isso, equipamentos. Eletrônicos. Isso aí é Vocês possível. Trabalham com lotes de materiais. É passível de ter um problema? É lógico que é. Mas onde que entra o pós-venda? E lá
e resolver. Que a gente fala para o cliente assim, né? Nós estamos assinando um contrato para décadas, não é para um dia, não é para uma venda, é para décadas. A gente vai estar juntos de mãos dadas aqui. Sim. Então a gente preza por isso. Ah, aconteceu um problema? Pode acontecer? Pode, claro que pode. Sim. Pode ter um problema na instalação? Pode. Tá todo mundo sujeito é passível? a isso, É passível. Mas é resolvido. Mas vamos resolver? Sim. E tá junto, vai lá, resolve, vida que segue. Sim. Vamos pro próximo. Se tudo fosse fácil, né, todo mundo fazia, né? Que é muito fácil você fazer uma venda e depois o cliente ligar e você não atendê-lo, né? Nossa, você vende a qualquer custo e depois você dá as costas e fala assim, então, como que era? Tinha um comercial antigo que falava assim, veja bem, até de material de construção, sim, né? tem mesmo. Veja bem. Pronto, aí acabou. E se veja bem, quebra a parceria. Sim. Nós trabalhamos de forma diferente, tá? Marcelo, vamos fazer uma pergunta aqui, ó, pela TV Leme, do Eduardo. Boa noite. Sempre ouvi falar, mas nunca entendi a diferença entre energia solar térmica e fotovoltaica. A térmica é outra coisa. Você consegue explicar? Nuclear. Será que entra na sua área? Não, são fontes diferentes, tá? Não tem nada a ver com... A energia térmica, ela está transformando calor em eletricidade. Energia solar não tem a ver com calor. Tá, então, Eduardo, então nós aqui hoje é só energia. Eduardo, só para te explicar, para você ver, quando você fala de térmica, a mais conhecida aí é a nuclear. Porque lá ela queima e faz o calor transformar em energia. Por exemplo, só para responder ao Eduardo, por exemplo, quando a gente tem usinas que tem caldeira, isso também. O que elas fazem? Usa o calor, a queima. Isso, né? A alta temperatura para fazer a conversão em energia elétrica. Tá? Isso é uma coisa já prática, uma prática muito antiga. Sim. A energia fotovoltaica, ela faz a conversão da luz solar, da radiação solar em energia elétrica. O calor, né, quando a gente coloca o painel solar no telhado, por exemplo, que a maioria das instalações é no telhado, mas a gente também faz usinas de solo, né, que é o calor, ele é um efeito indesejável até para o sistema, porque quando está muito quente para o painel solar ou muito frio, ele perde eficiência. Por causa do material. Exatamente. Resistência do material, de atração e retração. Então, a temperatura ideal que nós não temos aqui era o equipamento trabalhar na casa dos 22 a 25 graus, ele teria a eficiência máxima. O equipamento que eu falo é o painel fotovoltaico, tá? A célula fotovoltaica ali de silício. Esse é o comportamento ideal para ela. Ela teria uma performance fantástica. Mas esse mundo não existe para nós aqui. Perfeito, não existe. E nós estamos só... ou tá 40 ou tá... Então, né? E está piorando muito, né? Sim. Fazem aí praticamente uns 10 dias que a gente não está tendo um sol limpo. A poluição tá obstruindo, né? A fumaça, né? A gente não consegue... A gente olha, tá quente, tá abafado, né? Mas a radiação solar não tá bacana, não. Por quê? Poluição. E o Brasil está tomado em 60% por isso, por essa fumaça. Aí fica complicado, né? Bastante. Tem uma pergunta da Fernanda. Então, vamos aqui. Não, peraí. Do Daniel aqui, ó. Existem normas e legislações diferentes ou que regulamentavam a instalação de sistemas fotovoltaicos no Brasil? Existem normas e legislações diferentes ou que regulamentaria a instalação de sistema fotovoltaico no Brasil? A legislação é uma só. Tá, vamos lá. O que rege a energia solar hoje é a Lei 14.300. Tá? Então, ela foi regulamentada em janeiro do ano passado, 2023. Então, antes disso, ela não... corríamos alguns riscos até, né, porque ela não estava bem pautada. Agora sim, até que depois o pessoal falou daquela taxação do sol, umas coisas. Isso. Que aqui no Brasil você coloca apelido em tudo, né? Mas assim, a Lei 14.300 é o que regulamenta a energia solar. Tá? Tá, joia. Eu tenho uma pergunta.
Fala para mim, para residência, sem aumentar ou diminuir painel solar. O custo-benefício para uma residência que gasta até R$250 mensal. Tá. R$250. O cara vai conseguir reduzir a energia dele se ele colocar? Assim, o que ele vai pagar como que a gente fala, o pessoal fala o valor mínimo. Por exemplo, primeiro ponto, a energia solar, a casa tem que ser bifásica, né? A instalação do padrão tem que ser bifásico. O bifásico requer, se você deixar o teu padrão, a tua casa fechadinha lá, sem consumir 1 kW ou 1 Wh, você vai pagar, só pelo fato de estar conectado à concessionária, no caso nosso aqui Electro, 50 kW mensal. Mais PIS, COFINS, ICMS, iluminação pública. Quanto representa isso? Em torno de R$70. 70, 74. Isso. Vai ter... quando o cliente coloca num sistema desse, um sistema solar, numa residência que tem um consumo aí de 250 kWh, baixo, né? Ele vai pagar, possivelmente, a cada 2 meses ele vai pagar em torno de R$130. Então ele vai pagar um mês sim, um mês não. Um mês sim, se dividir dá 65 por mês. Aproximadamente isso. Legal. Ele vai economizar 180 e poucos reais, R$190. Ô Marcelo, seria legal os construtores e as pessoas que vai construir casa já pensando nisso e deixar, igual nós estávamos falando na resenha, e deixar, né? Pronto para você fazer o seu trabalho, né? Exatamente. Mas é que o pessoal acho que ainda não aderiu totalmente. Não aderiu, né? Você precisa, a questão de... vai alguns anos no Brasil ainda pro pessoal. Para poder e o custo, né? Mas o custo hoje do sistema solar está bem bacana, bem atrativo, né? Por exemplo, você pode falar valores? Posso. Por favor. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês de uma usina que a gente fez há exatamente 2 anos. Custo dela na época, R$500 mil. Hoje, a mesma usina, R$300 mil. A mesma usina, a mesma tipo de instalação, que requer, né, parte civil, né, parte de concreto, né, tal, enfim, estacas e tal. E residencial, você não tem nenhum valor? Uma residência, olha, tem casos aí de 9 mil, 10 mil. Ah, legal. Depende de cada do consumo, né? Depende. Então, assim, eu fiz um cálculo ontem não, né? Sexta-feira, o cliente pediu para Porto Ferreira, um consumo baixo, como você falou, de 200 e poucos reais. Era em torno aí de R$9 mil, aproximadamente. Você não paga mais, né? Só paga só o mínimo. Você vai pagar só o mínimo. Só o mínimo. Ó, tem uma pergunta da Fernanda aqui, ó. Qualquer telhado pode instalar os painéis ou tem que ter algo específico? Não, todo telhado é possível, tá? Então tem o telhado cerâmico, né, com as telhas de barro aí, é tranquilo. Fibrocimento, telhado metálico. Nós nos deparamos em 2 situações com uma telha muito antiga que foi importada e não dava como fazer a parte de... A fixação. A fixação, não tinha como fazer. Mas era parte da estrutura. Barro, não? É barro. Era barro? Era barro. Então, como que era instalado? Era uma telha canal e a capa, ela era só apoiada numa canetinha de cimento. Não tinha como apoiar. Nossa. Outro ponto também que é um pouco complicado ainda, que não tem suporte específico para isso, é quando o pessoal coloca a laje inclinada e sobrepõe a telha. Já quase não existe mais laje inclinada. Mas essa é uma casa antiga? Mas a antiga tem ainda. Mas dá para fazer ou não? Não, nesse aí não. Não dá para fazer? Nesse aí, claro que é possível. Sim, só que tem um custo extra, porque a gente vai ter que desenvolver um suporte diferente. Vai ter que parafusar na laje inclinada. E às vezes tem muito pouca área para você colocar, para você fixar. Então é um desafio. Sim. Então nós já tivemos de declinar, porque aí começa a elevar o custo, o cliente não quer, começa a ficar... Ou também a outra opção. Por exemplo, quando tem esse problema do telhado inclinado, a gente sugere para o cliente: olha, é possível colocar na casa da tua mãe, do teu irmão, né, do teu pai? Então bota o sistema lá e transfere os créditos para cá. É uma opção bacana, baixo custo
né? Ou seja, um custo convencional. Sim. Porque quando começa a complicar, assim como na construção, né? Começa a gastar um pouquinho mais. Você vai, né? Mas só que se enquadra, né? Marcelo? Se enquadra, Dá se pra enquadra. fazer. Ô Marcelo, continua falando isso aí que é interessante. A pessoa, quando, exemplo, tem a casa do pai e da mãe, ele pode instalar lá na casa do pai e mandar por casa do pai e ir para a casa dele, não é isso? Isso. Mesmo o CNPJ ou o CPF. Exatamente. E tem, é possível. Para quantas casas? Para quantas você quiser. Para outra cidade? Pode. Desde que esteja na mesma concessão. O que é isso? Elétrico. Então, por exemplo, nós temos clientes que têm casa em Ubatuba, Guarujá e mora aqui. Tem outro que mora em Santa Cruz. Ele tem apartamento em Ubatuba. É possível? Ele gera aqui e transfere para lá. Nossa, você vê? Então, outro ponto também, que acontece muito. A empresa familiar, ela tem lá o patriarca, mais os filhos, que tomam conta do negócio, instala o sistema lá no comércio, né, numa indústria que seja, e manda os créditos para casa de todo mundo. Sim. O que precisa é a titularidade da conta, que não é propriedade, né, a fatura de energia. É como se você tivesse, quando você aluga uma casa. Sim, você está transferindo a titularidade para a Você pessoa. passa só a titularidade. Para quê? Por causa de inadimplência, essas coisas. No caso em questão aqui, coloca todo mundo na mesma titularidade, todas as contas, as faturas, e você transfere os créditos. Então a gente faz o cálculo lá, pega todas as faturas, vê o valor médio, coloca uma margem de segurança que Sempre tem que ter, né? que assim Eles podem consumir mais algum Consome mês, 100, né? ele coloca aí 130, 150 para poder... a estatística mostra pra gente o seguinte, que a partir do momento que você tem energia fotovoltaica, você solta um pouquinho a mão do desliga o Sim. não liga o ar-condicionado da cabeça. você solta a mão. Aí Certo. esse aumento quanto significa? Em torno de 7 a 8%. Então, isso aí, os nossos cálculos já saem automaticamente. Certo. Então, a gente pega todas as faturas, calcula, põe esse gap aí, essa margenzinha e faz a transferência. Certo. E a gente vai acompanhando. Vai acompanhando por 2, 3, 4 meses até... E às vezes requer ajuste. Porque de repente tem nessa situação que eu mencionei, um dos filhos lá consumia 300 kW. Ele colocou a piscina aquecida. Depois que tem energia solar, ele fala, agora eu vou diminuir. vou pôr ar-condicionado até pro cachorrinho ali, né? Aí ele vai para 500, 550. Já saiu fora do padrão que ele usava. Exatamente. Isso acontece muito. Aí tem que adicionar mais um painel 2 para poder equalizar. A gente vai ajustando. Tem aqueles que mantêm e tem aqueles que aumentam o consumo. Então a gente vai equalizando. Tira um pouco desse aqui, passa para cá e a gente equaliza. E a gente faz todo esse acompanhamento, a gente deixa prontinho para o cliente só levar o documento lá na Legal, né? Marcelo, tem mais uma pergunta aqui do Marcos. Sabemos que existem pontos positivos na energia solar como economia, sustentabilidade, entre outros, mas quais seriam os negativos? O investimento, por exemplo? Na verdade, hoje, o investimento em energia solar é assim, quanto maior o projeto, melhor. Por isso que uma coisa que a gente sugere para o cliente. Por exemplo, o nosso amigo aqui, ele não quer gastar, não quer investir. Mas de repente ele pega ele, o irmão e o outro irmão. Faz um projeto único. Compartilham. O que vocês vão pagar no financiamento, por exemplo, vai ser menor do que as taxas, do que as faturas de energia elétrica. Olha, que legal. Nós fizemos um estudo para um cliente, né? Estamos em vias aí de estar concretizando. Por exemplo, a conta do cliente, em torno de R$11 mil mês. Ele financiando, pagando o financiamento, ainda pagando o que a gente chama de mínimo de energia, ainda assim vai sobrar para ele R$4 mil por mês. Caramba! Então, eu vou colocar para o pessoal que está nos assistindo que o problema nosso é o nosso governo. Porque lá fora, os caras produzem e ganham dinheiro com isso. Aqui no Brasil, não tem jeito, o mínimo tem que pagar sempre, porque é taxado. Mas isso aí foi assim, quando saiu aquela conversa lá
no final de 2022, teve um desespero para poder adquirir, porque o governo até 2039, se eu não me engano... 2045. 45. Ia isentar as pessoas da taxação. Foi tanto drama para nada. Eu digo para vocês, o reflexo disso é nada. Nós temos energia, nós instalamos lá na empresa, né, após essa taxação. E como que funciona? Lá é trifásico na empresa. Em casa é bifásico. Então no local eu pago 100 kW, com o mínimo, né? Na sua casa você paga 50. Pago 50. Quanto representa isso? Em torno de R$110 em cada local. É pouca coisa. É muito pouco. Então, assim, foi muita especulação, foi muito apelativo, é verdade. Foi muito apelativo. Acho que alguém no governo tinha alguma indústria disso aí, né? Possivelmente. Foi feito um cenário, depois até entrou em votação até para postergar para mais 6 meses ou um ano, mas depois tiraram da pauta, porque aí tem os conflitos de interesses também. Isso vai ter. Sempre, né? Infelizmente essa parte política acaba complicando algumas coisas. Sim. Mas enfim, falando da parte de investimento, finalizando para responder para o nosso telespectador, ponto negativo, olha, eu não vejo. Sabe por quê? Os equipamentos eles duram décadas. Então, amanhã eu vou pegar e jogar fora, amanhã eu vou ter que trocar. Não. Décadas. O painel solar tem 12 anos de garantia. No meu caso, para mim ter retorno vai ser depois dos 6 anos, né? Porque, assim, é o que eu disse para você, a minha fatura é bem baixa. Mas é lógico, se eu instalar um ar-condicionado, você vai aumentar. Já vai aumentar. E o retorno vai ser menor. Sim, mas só tem, na verdade, não tem na contrapartida, o ponto negativo, só tem benefício, na minha opinião, né? Sim. Não é induzindo ninguém, não. Mas pelo Marcelo. Mas hoje vai ser assim, Marcelo. Marcelo, daqui pra frente não tem que fazer. Tem que fazer. Tem como se escapar. O Base vai fazer lá, né, mano? Vai mandar para pagar a sua mãe, pro Guto e pra sua. Pronto. Sim. E pro depósito. E pro Beto, Mas a gente, pensando friamente, ainda, infelizmente, né, ainda há desconfiança da tecnologia. As pessoas ainda tem algumas pessoas que têm uma certa resistência, mas é fantástico, é injustificável. Então, tem que só se aprofundar mais. Exatamente. Tirar dúvida. E a gente sempre pede para o cliente, vai nos conhecer. Lá a gente explana, mostra o cenário para ele, explica, apresenta os cases de sucesso. Sim. Que a gente atende todo o segmento, né? Então a gente atende, seja uma residência, que nem o nosso amigo aqui, se ele quiser 4 painéis, a gente vai colocar para ele. Sim. Lá na sua empresa, a gente vai colocar 30, 40, 50, a gente vai atender. Sim. 1000 painéis, a gente vai atender, usinas. A gente atende, mais porque eu vou vender. A gente atende todo segmento, tá? Todo segmento. Então a gente tem clínica, nós temos depósitos de bebidas, nós temos supermercado e por aí vai. Marcelo, uma dúvida minha. Vai. O cara que monta a usina, como é que ele faz para ganhar dinheiro com isso? Já que não vai descontar num CPF ou num CNPJ. Ele vende como isso aí? Não pode, essa palavra não existe, vender energia. Não vender, vai produzir. Eu sei, tô brincando. Como que é isso? É aluguel de usina. Tá? Então você... ele monta a usina e aluga para o eletro. Usina de investimento. Não é para eletro. Não é para eletro. É para uma outra empresa ainda. Ele vai fazer... Tem um terceiro que vai comprar. Não, ele faz a usina e, por exemplo, eu faço uma usina e vou vender para a empresa dele, o André. Ele vai consumir toda a minha produção. Um exemplo. É usina de investimento. Pode. É legal, mas é locação de usina, não é venda. Então o pessoal aqui faz arrendamento de terras, constrói e faz essa usina. Faz usina de investimento e loca. Tá? É isso aí. Mas é um valor meio alto, né, Marcelo? Mas para você investir. Sim. É viável. Olha, hoje, só para aguçar aí, o retorno financeiro é de 1,4% a 1,6% ao mês do investimento.
já descontando a manutenção. Então é viável. Tá. O arrendamento é viável, claro que é. Não tem. Qual fundo de investimento tem? A proposta é 0,54. Não, mas pode falar em CDI e tal, por aí vai. Então eu gosto muito de falar sobre isso para o cliente. Por exemplo, nós vamos aí investir R$20 mil. Quanto vai retornar para ele? R$20 mil, por exemplo, vai retornar para ele em torno de R$1.000 mês. Um exemplo? Uhum. Tá? Aplicado, quanto isso rende? R$200? Sem descontar imposto de renda. Então, não, então assim, negócio, né? Brincando aqui com números, hoje um sistema solar, o retorno dele é em torno aí de 3 a 4% ao mês. Nossa. Assim, Bom, né? É residencial. Usina é outra coisa. Por quê? A instalação é mais complexa, né? É mais cara também. Sim. Quando eu faço uma instalação num telhado, eu tenho um custo. Quando eu faço uma usina no chão, é um custo. E outras mais bitolas alto. de fio também que vai usar vai ser maior, né? A quantidade, né? A bitola é a mesma, mas a bitola de corrente dos cabos dos painéis é igual. O painel, eu falo, mas de inversor e tal, claro, é muito, infinitamente deve diferente. ser de 16 para cima, né? Olha, até 70, e por aí vai. 16 já é caro? 185. O 16 já é caro, né? Então, assim, Mas sabe, uma dúvida aqui. Instalou lá no telhado. Existe possibilidade da pessoa ir lá e querer roubar alguma Pra coisa? quê? Roubar? Vai fazer o quê com você? Não sei, não existe, né? Olha, Tirar alguma fiação de lá, alguma coisa? nós atendemos aí há alguns dias, só que foi em rural. Um cliente nosso nos informou que estava com um problema. Sim. Ele estava mandando o técnico para ver. Nem deu tempo, ele já detectou o problema. Roubaram o cabo. É por isso que eu falo, é cabo, é alumínio. Mas numa casa é mais difícil, tá? Sim. A não ser que uma casa abandonada e tal. Sim, mas é mais difícil. E outro, o painel, o cara não vai ser carregando um painel de 33 kg de Não, mas é um painel que ele rouba, só Não, o cabeamento. né? Marcelo, tem aqui, ó, vamos aqui, ó. Leandro, boa noite, pessoal, muito bom o programa, esclarecedor, parabéns. Obrigado, Leandro, muito obrigado, a gente fica contente, viu? Marcelo, Maiara, a Caixa permite embutir no financiamento do imóvel a instalação e equipamentos da energia solar? Agora, não sei responder isso. Isso é uma boa pergunta, porque eles têm linha de crédito. Isso tem na planilha. Se a gente colocar aqui, vai ter não fornecimento da concessionária, e sim vai ter um fornecimento externo. Na planilha da Caixa já prevê isso. Então é possível eu não consigo responder isso agora. Mas é possível que ela consiga financiar junto. Mas vou me informar. A Caixa ela tem linha de crédito para energia solar. Assim Sim. como qualquer outro os demais bancos. A maioria tem. Falando especificamente da Caixa, tem. Eu não sei se dá enquadramento que a pergunta dela é assim, para financiar junto com a Caixa. Eu estou dizendo que a planilha da Caixa tem uma caixinha lá onde eu posso dizer que vai ser fornecimento pela rede ou externo. Então, se tem isso, provavelmente é possível. Mas eu vou me informar para trazer na próximo podcast 11º. Isso, responde certo. A gente responde. Vamos pedir para a Paula, casa que responde para nós. Sim. Às vezes ela não consegue, a parte técnica, assim, ela não consegue responder, mas eu tenho amizade com o engenheiro da Caixa mesmo e a gente... Legal. Marcelo, a empresa Photons está há quanto tempo no mercado? Bom, a Photons, ela está há 5 anos e meio no mercado. Tá? Ela iniciou as atividades em Araras, depois de alguns meses veio para Leme e está no mesmo local há mais de 5 anos. Tá? Aí com mais de 250 projetos aí instalados, não só em Leme, né? Na região toda, temos em São Paulo, Sorocaba, Minas, né? Temos em toda a região, a gente atende todo mundo. Maravilha. O Marcelo aqui, ó, como é o sistema de compensação de energia para os outros locais? Tá. Nós falamos um pouquinho, né? Sim, é só para a ordem aqui. Tá. Então, sistema de compensação. Nós temos um local de instalação, né, o local do projeto, e depois a gente faz a geração distribuída, ou seja, eu vou mandar crédito, como nós vamos fazer para você lá.
vai instalar no teu negócio, no teu comércio e vai enviar crédito para sua casa do seu irmão, da sua mãe e por aí vai. Certo. O pessoal fala assim, uma dúvida que acontece muito: eu preciso mudar alguma coisa na minha casa que eu vou estar recebendo? Não precisa, tá? Não precisa fazer nada, só mudar a titularidade de conta. Então não precisa fazer nada. Uma outra pergunta também que as pessoas fazem em relação à geração. Vai estar sol lá na tua loja, vai estar um sol e de repente falta energia na rua. Eu vou ter energia? Não vai. Porque a energia vem da rua, ela é fornecida pela rua. Porque assim, o princípio de operação desse sistema que a maioria que a gente comercializa chama on-grid, que é conectado à rede. Agora são 3 sistemas que existem. On-grid, conectado à rede. Tem um sistema que chama off-grid, que é para local remoto. Por exemplo, tem muito isso lá em Mato Grosso, em serrarias, né? Que fica no meio da mata. Lá o pessoal abre uma clareira, coloca lá o sistema fotovoltaico, geração, baterias, né? Para à noite, para ter para uma geladeira, para um ventilador, uma lâmpadazinha ali, por exemplo, para fazer isso aí. E ele não é conectado à rede. E tem aí, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, no mercado, 3 anos, um sistema que chama híbrido. Ele trabalha conectado à rede. Ele por exemplo, faltou energia na rua, ele pega a energia da bateria. Ele vai ter um no-break, uma bateria enorme lá segurando, armazenando. Basicamente é um no-break de luxo. Maravilha. Tá? Basicamente é isso. Vamos lá. Você falou, mas só repetir de novo, Marcelo. É possível enviar os créditos para outras cidades? Sim, é possível, desde que seja na mesma concessão ou na mesma concessionária. Se for eletro, tranquilo. Falando em Leme. Sim. CPFL. Aonde for CPFL a gente pode mandar. Certo. Enel. Pode. Tem que ser na mesma concessão. Tá joia. Eu não posso, por exemplo, daqui... Da Eletro mandar para Enel. E mandar para Campinas. Campinas é CPFL, eu não posso. Como. Entendeu? É isso aí. Marcelo, o que mudou com a lei chamada de taxação do sol? A gente falou aqui no começo. A gente falou um pouquinho disso aí. Na verdade, assim, o impacto financeiro muito pequeno, tá? Em algumas situações ficou melhor com a regulamentação, com essa... Porque normalizou do que antes. A profissão. Então, tudo depende de cada caso. Mas não tem por que nem se preocupar com isso. Porque é irrisório. Tá certo. Isso aí foi uma solicitação das concessionárias junto à ANEEL. Por quê? Assim, nós, usuários da energia solar, nós temos que trabalhar conectado à rede. E eles, né, a concessionária falou assim, mas trabalha conectado e eu não tenho nenhuma fatia disso? Então, essa fatia, eles chamam da taxação do sol. Que hoje vem na conta da gente, né? Que tem sistema fotovoltaico, ajuste de faturamento. Vem esse nome ali. Certo. Então ali tem um monte de coisinha, inclusive essa taxação. Nada que o pessoal não sabe, né? Mas as empresas de telefônica ou de internet, ela paga os postes da Eletro que está instalado aí na cidade toda. Sim, exatamente. Tem um aluguel daquilo lá para poder usar. Não tem como ficar sem pagar, tem que pagar tudo, né? Tem que pagar, não tem jeito. Marcelo, agora aqui, ó. As placas suportam chuva de granizo? Boa pergunta. Vamos lá. Suporta sim. Em 2021, a gente teve um evento na nossa região, onde uma cidade que foi muito afetada foi Pirassununga. Isso, foi um estrago, né? Exatamente. Teve cliente nosso que perdeu uma parte do projeto dele. Porque não foi chuva de granizo, foi tufão, né? Foi um iceberg, quase, né? Então, mas o painel solar, ele tem o vidro dele é temperado, suporta sim, tá? Mas lá foi algo fora da curva. Porém, todos os nossos sistemas, a gente fornece com seguro. E estava segurado. Então tem seguro contra intempéries, né? Que seja um vendaval, incêndio, chuva torrencial de granizo. E depois de um ano,
Por exemplo, nós vamos concretizar um negócio com você mês de setembro. Certo. Setembro, ano que vem a renovação. Aí cabe a você decidir se você quer fazer ou não. Sim. Tá? Mas então é muita tranquilidade e um custo muito baixo, pela tranquilidade que você tem também. Uma pergunta. Aqui em Itabim, 2019, 2020, isso já não acontecia antes. Geada. Giou assim e as placas solares, que era aquela... Mas de aquecimento, então, né? isso. De aquecimento sofreu com isso. Tá. Porque começou a vazar, trincou. Nos painéis solares é impossível acontecer isso. Desconheço, tá? Uma curiosidade. Eu sei que não tem nada a ver, tá? Eu só pra gente poder, né? Pra gente poder... Eu acho perfeito, muito pertinente. As pessoas aqui no Brasil, né, a energia solar chegou a cerca de 15 anos, mas ela se tornou muito mais acessível e viável economicamente há cerca de 7 anos. 7 anos para cá. Certo. Quando eu comecei a atuar no negócio, o payback era em torno, o retorno financeiro era em torno de 5 anos para uma residência. E aí em torno de 4 anos para uma indústria, que é um volume maior. Certo. Hoje nós estamos falando aí de uma residência em torno de 2 anos. Caiu bem, né? Quando E uma indústria essa residência gasta. em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, depende do tamanho. Não é uma indústria, tá? Quando eu falo um grande consumidor. Exemplo, um cara açougueiro que precisa ter várias freezer lá. Supermercado, né? Então, não, assim, um açougueiro grande. Um açougue grande Então, o Quer retorno... dar exemplo? Uma fábrica de hambúrguer que aqui na cidade tem. Eu não vou fazer propaganda para você não, Luciano. Então, uma usina para ele seria muito viável. Deve ter, né? Eu estou dando exemplo só. Sim. Porque o gasto é muito absurdo, né? Exatamente. Então é muito viável, né? Muito viável mesmo. Marcelo, acho que você falou, mas vamos pontuar de novo. Quanto tempo duram os equipamentos? Bom, a gente fala que dura décadas. O inversor, ele tem, em média, aí, 10 anos de garantia. O painel são 12 anos de garantia de operação, de funcionamento. 25 anos, ele tem garantia de eficiência mínima de 80%. Nossa. E eu acabei não concluindo na pergunta anterior, uma curiosidade, a energia solar, quanto tempo que existe? Lá na Europa, né? Há 60, 70 anos. Os japoneses anos. já usam isso aí. Quando foi inventado isso aí? Quando lançaram o satélite. Por quê? Da onde ia pegar energia? Placa solar. Sim. Então, entendeu? Então, é algo muito antigo, se tornou bastante difundido aqui no Brasil há 7 anos, chegou a cerca de 15 anos. Mas era naquela época, quando chegou no Brasil, nosso retorno financeiro era 25 anos. Então ninguém queria investir nisso. Sim. Hoje está muito atrativo. 2 anos, está falando? 2 anos aí. No seu ramo, o tamanho do teu projeto vai ser possivelmente menos que isso. Puxa vida. Marcelo, aqui, ó. Que tipo de manutenção é necessária para os equipamentos de energia solar? Nós elaboramos lá um plano de manutenção preventiva e preditiva. O que é preditivo? Preditivo é medir. Então a gente aplica termografia, faz as medições convencionais das grandezas elétricas, como tensão, corrente. Né? Então, mas isso você tem que ir lá ou não? Você vê tudo, Não. acessa tudo pelo... Não, a gente tem isso aí, essa manutenção é importante fazer. No local. Em loco mesmo, né? E a limpeza. A gente está passando por uma transição muito diferente. Nós estamos passando por tempos, comparado a 2 anos atrás, Totalmente diferente. totalmente. Assim, muito atípico. Muito calor, pouca chuva, muita poeira. Sim. E a poeira, ela acaba, o que acaba acontecendo? Ela acaba criando uma película e vai impedindo a radiação solar. A eficiência dele. Geralmente, quando o cliente solta um pouquinho e deixa de fazer essa intervenção, essa manutenção, ele está perdendo em 30% de energia de geração. Tem que fazer o Gemba, né? Você sabe fazer o Gemba, né? Gemba. O que é isso?
Tem que tirar a bunda da cadeira e lá ver, assim que o japonês falava. Faz o gemba. Você fez o gemba? O que é o gemba? É você sair da sua mesa e lá ver o processo. Vai pro chão na fábrica. Ô Marcelo, antes de falar para você, vamos supor que a gente instalou hoje. Quando eu vou ter que fazer essa manutenção aí, essa prevenção? Como que a gente procede? Primeiro ponto. Você vai ter um aplicativo de monitoramento. Eu também. Todos os nossos clientes, a gente monitora. Celular, Aí você fica olhando. Nós temos uma plataforma que estão todos cadastrados lá. Então, a gente vê a performance. Por exemplo, se o equipamento entrou em alarme, a gente vai ver. Eu vou entrar em alarme. Vai acusar você primeiro. Vai avisar. Vai avisar você também aqui. É simultâneo, né? Tá, beleza. Aí, o que a gente faz? Através do aplicativo, a gente vê que, olha, a produção está caindo. Bom, então, de repente, dependendo do local que você tem o sistema instalado, pode levar 6 meses para fazer uma limpeza, 7. Mas tem local que vai ser... Cada 2 meses, 2 meses e meio, 3, você tem que limpar. 4 meses, você vai ter que fazer uma limpezinha. Sim. Mas aí, o que a gente fala para o cliente? Nós temos uma equipe específica para isso. É isso que eu ia falar. Não é qualquer você subir lá e limpar, viu, Nilson? Não é assim, não. Viu? Não é. Sabe por quê? Primeiro, risco. A nossa equipe tem treinamento em altura. NR35. Exatamente. E NR10 também tem que ter. O pessoal não vai só lavar. O pessoal vai checar os conectores. Vai fazer as medições. Vai medir. Isso tem custo, Marcelo? Oi? Tem custo? Tem. Mas é baixo, né? Um custo baixo. Cada 4 meses eu tenho que pagar quanto? Depende do tamanho do teu projeto. É porque não é viável a pessoa subir lá, né, Marcelo? Eu cito muito um caso de um famoso que perdeu a vida, né? O Gugu Liberato. Não, ele foi instalar um bagulho, né? Exatamente. Aquele faça você mesmo, né? Porque nos Estados Unidos tem muito isso. Todo mundo lá se especializa em fazer coisas em casa, né? Certo. E ele foi fazer algo que não era da praia dele. Subir em altura, né? Foi fazer uma instalação ou mexer no ar-condicionado, alguma coisa. Aí a gente fala para o cliente, não aconselho. Primeiro, você vai andar lá, de repente você falseou, pisou na placa, quebrou. Certo. Pronto, já foi sua economia embora. Sim, então, verdade. Então, e você falou uma vez que tem perigo de alguma tensão, às vezes. E tem tensão ali. Sim. Então, você vai estar mexendo, né, lidando com água e vai pôr a mão nos cabos. Mas é corrente contínua. Ele também vai te causar dano também. Claro que dá. Então a gente fala, não põe a mão. Contrata, faz. Então, antes de começar a acusar lá que está perdendo a resistência lá. Perdendo a produção. É a hora de fazer limpeza. Isso, é a hora de fazer limpeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Marcelo. Há um nicho de mercado para o povo aí. Especializar em limpeza. Especializar, né? Nós temos um parceiro muito bom que já faz isso. Ô Marcelo, após instalar a energia solar em casa, meu consumo aumentará? Não. Geralmente, o que acontece? As pessoas, elas, quando solta muito a mão, né? Então, vai aumentar. Mas isso aí já é previsto. Só se for muito fora da curva. Por exemplo, você faz a instalação projetada, o cliente fala assim para você, não, eu quero para tanto. Não vou fazer isso, não vou pôr aquilo. Muitas vezes já aconteceu da gente estar fazendo a instalação, o cliente já está trocando o ar-condicionado, ficando mais potente. Aí começa a gastar mais. Vai consumir mais, né? Sim. Isso é fato. Ô Marcelo, vamos supor que eu instalei hoje o seu produto lá. Eu vou ver eu vou começar a pagar menos energia daqui 2 meses, 3 meses? Como é que funciona? O sistema é assim. Por exemplo, concretizamos o negócio hoje, as faturas estão todas já regularizadas. Certo. Então nós saímos a gente sai com 2 frentes de trabalho. Uma é a parte técnica e comercial, junto à distribuidora, e a outra é a parte de homologação, junto à concessionária. Certo. Então muitas vezes o material nem chegou, eu já estou com a homologação pronta. Aí a gente faz a instalação, já faz a solicitação da troca do medidor, que eu não mencionei aqui. Tem que trocar. O medidor vai ser trocado. Por quê? Porque ele vai ser colocado um bidirecional pela concessionária. O retorno. Porque hora você está mandando energia e está recebendo. E hora você está recebendo. Certo. Aí no final do ciclo da leitura da eletro, faz o balanço. Quanto você mandou, quanto você pegou de volta. E aí ele vai emitir a fatura para você.
Certo. Então, mas você... O prazo você. pode ser... Temos casos de 15 dias, mas eu falo para o cliente, vamos pensar nos 35 dias. 35, 40 dias. E tem caso de acumular bônus? Créditos, sim. Por Eu exemplo, sei que eu vou pagar aquele mínimo, mas eu sei que eu tenho lá que eu produzi mais do que eu consumi. sim, isso aí vai estar acumulando. Os créditos acumulam mês a mês. Então, no final, por exemplo, o seu sistema vai gerar 400 kW. Você consumiu 200. 200 ficou de crédito. Ou numa conta corrente. Não é uma conta poupança, porque não vai render. Então, fica 200 lá. No mês seguinte, só aumentou um pouquinho seu consumo. Você foi para 250 e gerou 300. Mas sobrou 50 ainda. Manda 50 Manda porque 50. E assim vai. E quando que isso aí fizeram? São 60 meses. Por exemplo, em setembro de 2029, vai expirar o que você tinha de crédito em setembro de 24 do mês. Certo. Você não perde o resto. Tá? Então é mês a mês. Vai expirando mês a mês. Eu sempre vou acumular e... Exatamente. Não é nada. Você coloca 5 ar-condicionado, 5 geladeira. Exatamente. Liga umas 4 cervejeiras lá. Acabou. Pronto. Pessoal, eu acho que o nosso tempo aí terminou. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação aqui, ó. Foi de grande importância, viu? Não. Muito obrigado aí por você ter participado com a gente aqui, ó. Eu agradeço, né, pela oportunidade. É um assunto muito gostoso de falar, né? Tem muita coisa para ser dita, né? Sim. E depois tem também para os consumidores maiores, né, também. Sim. Nós temos algumas coisas diferentes também, que não é só a energia solar. Certo. Então, é bem Se quiser bacana. qualquer coisa, é só procurar vocês. Né? Exatamente. Passa o endereço de novo, Marcelo, por Tá. favor. Bom, a gente está próximo à prefeitura, na rua Albano Vieira Sardinha, número 110. Telefone 3573-2380 e WhatsApp 999-130811. Maravilha. Precisou de alguma coisa, só falar com o Marcelo. Só procurar a gente lá, a gente vai dar todo o respaldo. Lá é muito didático, né? Para a gente estar explanando como funciona o sistema. É muito interativo, muito bacana. Essa Albano Vieira Sardinha, continuação da 15 de novembro? Isso, sentido Jambeiro Costa. Exatamente. Só para ajudar o povo a entender onde Sabe é. onde é? Pessoal, considerações finais, por favor. O pessoal, vocês for construir, procura a Gilimax e Mase Construção aí pra gente conversar sobre o assunto. Tamo junto, né? Isso. Pessoal, agradeço a todos vocês aí que nos prestigiam aí, ó. Muito obrigado pelas perguntas e até o próximo nosso Mazecast. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, até mais. boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bom? Obrigado.